Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte de Deus e no final falar um pouco mais sobre alimentação. Eu recebi um comentário muito pertinente, eu quero falar um pouco sobre alimentação. Ontem eu gravei um vídeo, nesse vídeo também eu falei um pouco sobre a alimentação, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero aqui compartilhar uma palavra, uma breve meditação. E antes disso, né, eu quero convidar a todos vocês amanhã, segunda-feira, às 20 horas, estaremos com uma live lá no Instagram. Alguém me pergunta, irmã Raquel, qual que é o seu Instagram? Você vai colocar assim, Raquel Mariana OFC, tá bom? Amanhã nós temos um encontro marcado ao vivo lá no Instagram, amém? E tem palavra, vai ter louvor, vai ter oração. E no final vamos ver, né, se abriremos um espaço para responder perguntas, solicitações, tá bom? Então vamos lá. Então é amanhã, viu? Às 20 horas lá no Instagram, ao vivo. Amém? 2 Timóteo capítulo 2 vai dizer assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos e que também, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmãs, eu quero aqui nesse vídeo me ater somente o versículo 1. Ele fala, tu, pois, meu filho. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta para Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era filho e neto, né? Ele era filho de Eunice e a sua avó chamada Lloyd, né? Ou vice-versa. Eu sei que era Eunice e Lloyd. Uma era a mãe que cuidou dele, a outra a avó. E ele aprendeu as sagradas letras, as escrituras, vindo de figuras, personalidades femininas. Ele foi firmado, ele foi forjado por duas mulheres. Nós, mulheres, temos um papel muito importante no que diz respeito à influência, sobretudo dentro do lar. Mais do que influenciar com palavras, precisamos estar sempre atentas para influenciar com atitudes. Eu já li em algum lugar que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sei se você já leu isso em algum lugar. Se você já leu, coloca aqui embaixo. Eu já li, irmã Raquel. Mas eu já li isso e é uma grande verdade, irmãs. Eu me lembro que durante a minha vida, de final da adolescência, aliás, no início, final da infância, indo para a adolescência, eu gostava muito de ler. Você gostava de ler, Mike? Eu gostava de ler. Eu li aquelas revistas Capricho, Querida, não sei se vocês lembram, né, dessas revistas. E depois eu fui ler algo, durante muitos anos, né, meu pai comprava para mim essas revistas e eu lia, né, lia ali e tal. E eu nem sei se existe mais essas revistas, irmãs, nem sei. Aí, e tem outras revistas, né, da editora Abril, como Cláudia, como Construção,
que é sobre casa, né? Casa e construção. Umas revistas assim bastante interessantes, né? E tem outras, né, no ramo de negócios, mas na minha época, na minha fase de idade, eu lia essas revistas. E de acordo com o passar do tempo, eu comecei a me encantar por livros da literatura brasileira. Então tinha aquele jornal Globo e ali tinha uma promoção, uma vez fizeram uma promoção que quem comprasse todo domingo vinha um livro. E irmãs, eu comprava aquele jornal e vinha um livro, tudo da literatura brasileira, e aquilo foi muito importante para mim, irmãs. Eu me lembro que durante a adolescência eu lia muitos livros, era o Ateneu, Raul Dávila Pompeia, Aloysio Azevedo, Cortiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse Memória Póstuma de Brás Cubas era de Machado de Assis. Lia A Moreninha, lia Helena também, que era romances, né? Que era um livro assim de romances. Enfim, irmãs, eu comecei, teve uma época até que eu pensei até em fazer literatura, irmãs, português e literatura, porque era uma área, depois eu fui estudar, quando eu fui para o pré-vestibular, eu fui estudar literatura e eu gostei muito dessa parte, irmãs, até hoje eu fico assim namorando um pouco, barroco, arcadismo, impressionismo. Eu não sei, mas por que por cargas d'água que eu não fiz literatura, português e literatura, mas já passou, né? Depois a vida vai nos levando para um caminho, mas uma área que me influenciou muito. E eu, durante longos anos, irmãs, eu fiquei ali 11, 12, 13, 14 anos e enfim, mas aquilo me influenciou muito, tanto que até hoje a forma como eu falo, a forma como eu pronuncio as palavras, tudo vem dessa época, amada igreja. E eu sempre gostei muito de ler. E eu passei durante longos anos sem ler, né? Sem ler. E eu me fechei de uma forma que eu não quis mais ler, né? Eu só li a Bíblia depois do processo de conversão. Aí eu só li a Bíblia, não lia mais nenhum outro livro. Aí depois Deus foi movendo, que eu fui lendo mais algumas outras coisas cristãs. Mas o que eu quero dizer aqui? Uma certa feita na minha vida eu comecei a puxar na minha mente de onde que veio esse gosto pela leitura, de ler, porque isso não é muito normal, né? Ainda mais com pessoas, né, que eram da minha idade, estavam preocupadas em outras coisas, eu gostava de ficar sozinha lendo, para mim era, enfim. Aí o que acontece? Eu fui buscar nas gavetas da minha memória, fui lá atrás para saber de onde que veio esse gosto pela leitura. E eu me deparei com algumas cenas na casa onde eu fui criada, o meu pai lendo no quintal. Você lembra, irmã, que eu lembro? Irmãs, nitidamente eu era criança. Nitidamente, amada igreja. Ele pegava uma mesa com uma cadeira, sentava no quintal e fazia assim bastante sombra. Irmãs, eu lembro, fica assim claro na minha memória. E ele lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele lendo livros de autoajuda, né? Eu sei que depois eu lembro dele lendo a Bíblia, mas anos depois que ele aceitou Jesus, enfim, amada igreja. O que eu quero dizer é que eu recebi uma forte influência, não falada, mas na prática. Então, eu dei essa volta inteira e falei da minha experiência para dizer realmente que falar tem até um impacto, mas o exemplo arrasta. E Timóteo, ele recebeu uma grande influência dessas mulheres de Deus. Irmãs, não há nada que impregne na memória dos nossos filhos quanto
eles verem e observarem o seu pai e a sua mãe orando de joelhos dobrados no quarto. Não há nada que impacte ou que impressione os filhos e as filhas quando crianças, sobretudo, vendo o pai e a mãe lendo a Bíblia Sagrada. Então, Timóteo, ele era um jovem que, nesse momento, ele era discípulo do apóstolo Paulo. E há de se afirmar que o apóstolo Paulo ele foi criado, doutrinado, ensinado, instruído por uma das maiores autoridades da época, que foi Gamaliel, irmãs. Depois eu vou contar uma particularidade aqui desse Gamaliel, irmãs, de uma sabedoria, eu creio e tenho convicção que ele foi extremamente usado por Deus para salvar os discípulos de uma situação onde ele vai salvar. Um outro vídeo eu conto, se vocês quiserem saber. Mas a tônica aqui é que o apóstolo Paulo ele vai dar instruções claras para Timóteo. Essa segunda carta de Paulo, ela é uma carta emotiva, ela é uma carta praticamente quase que despedida. É tanto que aqui no capítulo de número 3, ele já está se despedindo, ele fala: procura vir ter comigo depressa. Então aqui, e ele fala que o corpo dele já está, ele fala a respeito que está sendo oferecido já como sacrifício, né? Ele fala a respeito do corpo dele. Vê se eu encontro aqui essa palavra. E ele fala, ele afirma, porque eu já estou sendo oferecido. Ele já pressente, irmãs, que a chegada dele está próxima, que a qualquer momento ele vai partir, ele vai ser executado. Aqui fala, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, corrigindo o que eu falei, né? E tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Mas ele fala que o corpo dele já está sendo preparado, porque ele já vai partir em um tempo muito próximo. Ele utiliza uma palavra que eu gosto muito da palavra, em que ele se utiliza, tanto que ele fala, procura vir ter comigo depressa. Aí ele começa a falar, né? Aqui, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo aqui, ele já está sentindo que ele vai ser executado. Irmãs, durante bons anos, o apóstolo Paulo ele escreveu uma boa parte das cartas preso. A carta de Filipenses foi uma. Então, ele já está pressentindo, mas ele vai dar uma palavra aqui de encorajamento. Ele vai dizer, tu, pois, meu filho, na influência, inspiração do Espírito Santo, né? Que está até hoje comigo e contigo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Irmãs, a responsabilidade é pessoal. Buscar a fortaleza em Deus, nós não podemos ficar nos escorando em A, B, C, D, não, irmãs. A responsabilidade é pessoal, até que porque a salvação, amada igreja, ela é pessoal e intransferível. A salvação, ela é pessoal e ela é intransferível. Irmã Raquel, A responsabilidade de ser uma pessoa melhor é minha. A responsabilidade de ser uma serva melhor é minha. A responsabilidade de buscar me santificar é minha. A responsabilidade de cuidar do meu corpo, das minhas vestes, do meu cabelo, da minha alimentação é minha. A responsabilidade de ser uma obreira melhor, uma serva melhor, de ser mais sensível à voz do Espírito Santo é minha, amada igreja. Eu não posso ficar esperando
né? Não, eu vou esperar que esse governo melhore. Não, eu vou esperar que o prefeito da minha cidade mude. Não, eu vou esperar que mude o pastor da minha igreja. Não, eu vou esperar que mude a pastora da minha igreja. Não, irmãs, o dia é hoje. Fala que, ó, fortifica-te, é pessoal, é cada dia. Tem pessoas que ficam esperando. Não, não tem nada que esperar, não. Fica esperando. Fica esperando, fica aguardando. Não é hoje, fortifica-te. Fortifica. Mas, Raquel, como que eu posso me fortalecer? Lendo a palavra, orando, procurando fazer um jejum. Fala menos e observa mais. Entender os sinais que Deus está falando para você no tempo. Entender quais são os tempos e as estações. Tem tempo de falar e tem tempo que não é para falar, amada igreja. Irmã Raquel, o véu está bem ali. Velo, vem cá. O velo está bem ali, amada igreja. Então, há um tempo, irmãs, determinado, nós precisamos entender os tempos e as estações. Os tempos e as estações, aprender a ler. Qual é a leitura? O tempo hoje é de se fortificar. Quem, irmãs, não tem o azeite, o óleo, a presença, não vai resistir, irmãs. Faça uma retrospectiva da sua caminhada com Deus, de quando você estava na presença do Senhor e está quando você começou, melhor dizendo. Quantos começaram com você e quantos já ficaram no meio do caminho, irmãs? Quantos já se desviaram, já se perderam? E quando voltaram, já não era mais aquela mesma caminhada. O apóstolo Paulo vai falar, tu porém. Tem outras passagens, né? Que vai dizer, porém, tu, pois, fortifica-te na graça. Irmãs, o que nos mantém de pé, o que nos confere dons e habilidades, o que nos confere o poder, o revestimento do Espírito Santo é a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a graça. A graça, irmã Raquel, o que é graça? É o favor. É o favor que faz com que você atraia boas pessoas que te abençoam. É a graça de Deus sobre a sua vida que faz com que Deus use pessoas para te presentear. É a graça de Deus sobre a sua vida que essa porta se abriu. É a graça. Irmã Raquel, nós merecemos? Não, nós não merecemos nada. É a graça e a misericórdia. A Bíblia vai dizer que a salvação é mediante a fé e não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é a graça, é o favor. Irmã Raquel, é a graça e o favor. É a graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Que graça que há em Cristo Jesus. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se deleita no Senhor, mais Ele concede os desejos do teu coração por intermédio dessa graça. Você não precisa ficar atrás de ninguém, você não precisa bajular ninguém. E aliás, irmãs, esse negócio de bajulação chega a ser maligno isso daí, viu? Você que tá aqui nesse canal, eu creio que quem tá aqui no canal não tem isso não. Eu creio que não tem isso não. Eu creio que vocês aqui, como vocês se identificam, né, com a irmã Raquel, eu creio que vocês não fazem isso não, irmãs. Vocês aqui, vocês são
honestas e verdadeiras. Não tem esse tipo de comportamento não, irmãs. Eu creio e tenho convicção que não, irmãs. Não, que não. É a graça e o favor. Você não precisa bajular, ficar atrás de ninguém. Ficar ali, irmãs, isso é horrível, irmãs. Se você gosta, você ama. E outra coisa, irmãs, a pessoa percebe. Percebe, irmã Raquel? Percebe. Porque algo fingido não é sincero. O elogio, você amar uma pessoa, querer tratar bem porque você ama aquela pessoa, é uma coisa. É honesto, é verdadeiro, verdadeira. Mas a bajulação, ela tem interesses sujos, interesses de privilégios, de posição, de status, de poder, e fica ali atrás e fica aquela... Não, irmãs, nas empresas, no trabalho, não, irmãs. Não, amada igreja. Você acaba atraindo boas situações, bênçãos, pessoas, amizades, devido que a graça. A graça. Tem outra coisa também aí, né, que é o carisma. Que também eu não sou também muito adepta, irmãs. Se depender de mim para ter carisma, em detrimento do carisma, eu prefiro ficar com caráter. Amém, irmãs? Então, Deus não escolhe ninguém por carisma. Deus escolhe pelo caráter. E esse caráter é revelado no oculto, quando não tem ninguém vendo. Deus está vendo. E é aquilo que vai se reverberar em público. Então, ele fala que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esse favor, irmãs, esse favor especial, meu Deus, nós devemos o quê? Buscar e viver esse favor. Através de consagração, fechando a boca, fazendo aquilo que Deus determina, respeitando as autoridades, respeitando o meu líder, as lideranças que Deus coloca na minha vida. Amém, irmãs? Amém? Amém, irmãs? Então fica com essa palavra em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero aqui também nesse vídeo falar, irmãs, a respeito de alimentação. Acho que foi ontem que eu comentei aqui sobre alimentação, que tem muito a ver com essa questão espiritual, e citei alguns exemplos, falei algumas coisas, né, sobre a alimentação. Deus, ele se importa sim, irmãs, com a nossa alimentação, e precisamos ter muito cuidado com relação à alimentação que nós temos. Como assim, irmã Raquel? Alguém me perguntou, alguém deixou um pedido de oração sobre essa questão de alimentação, que não estava tendo força porque estava se alimentando mal, e Deus já havia requerido dessa pessoa uma mudança. Irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem coisas que precisamos realmente orar, e outras coisas, outras situações, o que nós precisamos é de um posicionamento, irmãos. Por exemplo, eu falo aqui muito de casa, né? Casa suja, como arrumar a casa, como deixar a casa em ordem. Por exemplo, você pode orar, colocar diante de Deus, pedir força, mas pegar o balde, a vassoura, os produtos de limpeza, irmãs, isso aí, ó, Deus não vai mandar um anjo lá do céu. Você pode orar, dobrar o joelho, orar, pedir a Deus força, pedir ao Senhor, né, ali uma direção, um direcionamento ali. Mas, irmãs, quando você levantou do joelho e terminou de orar, a casa não vai estar toda limpa assim no passe de mágica não, irmãs. Ih, irmã Raquel, você está nos exortando? Tô, amada igreja. Tá, irmã Raquel? Tô. Irmãs, isso não procede não, irmãs. Se nós não tomarmos um posicionamento de se levantar, pegar lá o balde,
a vassoura ou o pano, ou aquele negócio, né, mop que se fala, acho que é mop. Me ajuda aqui, amada igreja, acho que é mop que se fala, aquele negócio que é fabuloso, que é assim, aí tem um negócio que você coloca assim, aí roda. Ai, mas aquilo ali é maravilhoso. Mas Raquel, você tem isso na sua casa? Ainda não tenho não, mas eu vou comprar que isso é maravilhoso, eu já tive. Maravilhoso, irmãs, e usei, durou durante muitos anos, né? Então, mas vamos conversar aqui. Exige uma atitude de oração a parte espiritual, mas tem a parte material, amada igreja. É igual a situação de emprego. Ah, irmã Raquel, ora para Deus abrir uma porta. Eu vou orar. Mas você tá estudando, tá se capacitando? Na internet tem muitos cursos gratuitos, né? Tem um site que eu descobri esses dias, é o Estuda Brasil. Estuda Brasil. E ali, amada igreja, tá estudando, tá se capacitando, tá treinando, já preparou os currículos, já fez contato com alguns amigos, algumas amigas, né? A rede de contatos que as pessoas chamam de networking. Liga mesmo e pede, ó, fulano, tô à disposição do mercado de trabalho, tô disponível. O que tiver aí para mim eu tô aceitando, né? Bons relacionamentos. Irmãs, e outra coisa, saber entrar e saber sair também dos lugares é algo muito importante. Mas eu não quero aqui falar de trabalho, porque eu quero falar aqui de alimentação. Então, a pessoa deixou lá, né? Alimentação, orar, porque a pessoa tá com vício de alimentação, irmãs. Se tem algo que atua nos vícios, seja de qualquer natureza, é o diabo, Satanás. Eu tenho que falar claro que o inimigo da nossa alma. Quem adora os vícios é ele. Vício de pornografia, vício de fumar, vício de beber, vícios sexuais, vícios de chocolate, vício de comida, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Quem atua nos vícios? O apóstolo Paulo ele vai falar, reduz o meu corpo à escravidão. Nós temos essa capacidade de dominar a matéria, amada igreja. Agora, se você ficar alimentando mais o corpo, o que vai mandar na tua vida é a concupiscência da carne, são os apetites. E gula é pecado, amada igreja. Deus, quando vai criar o homem, Deus vai falar para o homem, dominai. Não somente o jardim, o que está fora, o exterior, mas também dominar a matéria, irmãs. Ou você acha que jejuar é fácil? Não. A vontade de comer, irmãs. Vontade de comida. Irmã Raquel, pizza, pão, chocolate quente, porque tá frio aqui, irmãs. Mas aí, o que você vai fazer? Vai dominar a matéria? Não, não vou comer, eu vou jejuar. Esse é o poder que Deus deu ao ser humano de dominar a sua própria matéria. Irmãs, às vezes um sono, você tá com sono. Não, eu não vou dormir não, vou fazer vigília de oração. E ali tu canta hinos da harpa, hinos do sangue. E eu quero falar aqui, ó, você que está passando batalha espiritual, louva hinos de sangue de Jesus, louva. Louva no mínimo uns 3 ou uns 7 louvores, hinos do sangue, tá bom? Então, amada igreja, tá com problemas de vício, jejua. Quem ama os vícios é o inimigo. Porque ele sabe que através do vício ele mata o ser humano. Vício é igual ao inimigo da nossa alma. O único vício, irmãs, que precisamos até também, eu ia até falar aqui, né, vícios espirituais que é bom, né, jejum, oração. Nem isso também, irmãs, tudo que é desenfreado sai fora. Por exemplo, tem pessoas que morrem de jejuar, irmãs. Eu já ouvi relato, uma desenfreada. Não, irmãs, tudo é no equilíbrio. Tudo é no equilíbrio. Mas eu quero aqui, né, citar
um algo, vícios de comida, tem que ver o que está acontecendo, se é ansiedade, a ansiedade faz a pessoa comer muito, ou se é um vazio existencial, às vezes está aquele vazio tão grande dentro que a pessoa come, 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 mas na verdade não é de sentir fome, é uma ansiedade para preencher aquele vazio. Isso inconscientemente, amada igreja. Então, e uma área que o inimigo ele se utiliza para cada vez mais, irmãs, amada igreja, uma área que o inimigo se utiliza para acabar com a vida do ser humano é através da alimentação. Eu me lembro que na década de 80, 90, não tinha esses tantos de produtos alimentícios que tem hoje, irmãs. Esses produtos alimentícios. Irmã Raquel, o que é produtos alimentícios? Produtos alimentícios é tudo que tem embalagem e faz mal para o ser humano, porque tem conservantes, tem acidulantes, tem metais pesados. Isso tudo é produtos alimentícios. Tudo que vem embalado, tudo que vem no saco, que vem embalado no supermercado, tudo isso é produtos alimentícios e degrada o corpo humano devido à quantidade de substâncias químicas. Então, irmã Raquel, o que você sugere? O que a senhora sugere? Eu sugiro, irmãs, como está lá em Gênesis capítulo 1, a criação, tudo que Deus criou, né? As folhas, os legumes, as verduras. Você olha para a vida de Daniel, ele fez lá um propósito, uma dieta, digamos assim. Ele não comeu as comidas, né, os manjares lá do rei, que além de ser sacrificado a ídolos, eram comidas que não fazia muito bem para o corpo. Então, tudo que é natural, tudo que é da terra, legumes, verduras, vai aumentar a expectativa de vida, você vai respirar melhor, você vai caminhar melhor, você vai pensar melhor, o teu corpo ele vai produzir menos enzimas digestivas para degradar esses alimentos que são naturais. As suas células vão amar, elas vão ficar muito felizes, as células, mitocôndrias, folhas, couve, alface, chicória, cheiro verde, coentro, batata doce, chuchu, beterraba com moderação, porque ela é muito doce, né? Se você comeu beterraba, procura alternar, não comer muito, sobretudo as pessoas que têm diabetes. Enfim, tua taxa de insulina vai diminuir, evitar comer muitas massas, muitos pães, muitas lasanhas. Irmãs, tudo isso degrada, né? Ou então diminuir. Faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus, faz um propósito, clame ao Senhor, peça ao Senhor. Mas Raquel, você tem experiência nessa área? Irmãs, tirar o açúcar, né? Mas Raquel, tu é radical? Não, irmãs, eu não sou radical não, porque como que eu não uso açúcar na minha casa, amém? Mas se eu for numa festa ali, que não é sempre, não é todo fim de semana, né? Se eu estiver em algum lugar, tiver um bolinho lá de parabéns, eu vou comer uma fatia de bolo. Vai comer, irmã? Eu vou comer, né? Vou tomar ali um copinho de refrigerante ali junto com a pessoa. Vou me contextualizar ali, irmãs, mas é só, acabou. Mas agora eu ir lá no mercado e comprar refrigerante, comprar 1 quilo de açúcar, aqui não tem isso não, irmãs. Não tem isso não, né? Então, Deus vai trabalhando, porque, irmãs, eu quero ter vida longa, vida com qualidade e frituras, irmã Raquel, também, amada igreja. Também, né? Também, por exemplo, eu sinto vontade de batata frita.
que eu faço? Compro batata doce, cozinho, douro ela ali no óleo de coco ou no azeite na frigideira e passou à vontade, amada igreja, né? Do que aquelas batatas que vem no saco, que aquilo ali dura meses lá no mercado. Mães, a quantidade de produtos tóxicos que tem aquilo dali, irmãs. Então, é um conjunto, o inimigo ele atua muito nessa questão da alimentação. Eu quero estar aqui uma velhinha, né, com bastante anos, bem, falando para vocês, né? E bem, né? E bem, Raquel, bem, amada igreja. Então, irmã Raquel, você tem alguma experiência pessoal acerca de alimentação? Tenho, irmãs, tenho. Mas, Raquel, você pode compartilhar conosco? Posso. Né? Ainda preciso melhorar muito, irmãs. Preciso melhorar muito ainda, né? Ainda não estou na forma como eu gostaria, mas aos pouquinhos eu vou trabalhando, né? Mas eu quero aqui contar um testemunho muito forte, irmãs. Eu me lembro que eu estava fazendo ainda o meu curso, né? Eu já pregava, eu já ministrava aqui na minha cidade. E eu assim, mas eu comia tudo, desenfreadamente. O que me dava vontade, irmã, que ela é 18, 19 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, comia doce, irmãs, comia, era assim, livre, desenfreada, não tinha limite, irmãs, o que desse vontade de eu comer, por exemplo, hoje comi batata frita, se amanhã desse vontade, de novo. Hoje eu comi cachorro quente. Se desse vontade, amanhã, todo dia. Era assim, Marcão, desse jeito, irmãs. Comia assim, desenfreadamente, né? Mas eu era assim. Você era assim, mas eu era assim, né? Tanto que eu era bem cheia, né? Bem assim, né? Acima do peso. Eu me lembro, irmãs, que eu estava estudando, eu não me esqueço dessa época. Eu já estava no seminário, estava estudando seminário e eu me lembro de uma certa feita que o relacionamento que Deus ele tem conosco é de forma particular, pessoal, e cada pessoa Deus tem uma chamada e consequentemente um nível de renúncia. Amém? Eu quero repetir essa palavra. Cada pessoa, Deus tem uma chamada específica e cada chamada específica há um nível de renúncia. Algo que Deus vai exigir de você que porventura possa não exigir dos outros. E eu me lembro que eu era assim, mas comia x-tudo, cachorro quente. Irmãs, e se deixar quase todos os dias. Quase todos os dias, irmã Raquel. Tinha um dinheirinho, ia lá e comia. Era assim, desse jeito. Não jantava, ficava nisso. E ali, irmãs, eu me lembro de uma certa feita, eu fazendo jejum e oração, isso já no seminário, né? E eu me lembro que eu já orando e fazendo jejum, né, durante o dia. Normalmente isso acontecia à noite, né, que eu comia era à noite. E tem um cachorro quente aqui próximo da minha casa, que é muito bom esse cachorro quente, irmãs. É um cachorro quente assim bem famoso. E esse cachorro quente, irmãs, precisa vigiar muito, porque esse cachorro quente vicia. Vicia, irmã Raquel, vicia, amada igreja, vicia. O Velo tá aqui. Vicia e precisa, irmãs, vigiar muito. Oi, Velo, dá um oi pro povo ali, amado. Meu assistente. Ali, Velo, povo. Então, irmãs, o que acontece? Esse cachorro quente, ele vicia, porque ele é muito bom esse cachorro quente. Então, quer dizer, isso contribui mais ainda, né, para
você gostar e querer mesmo voltar, que essa é a finalidade da pessoa, né, que tem a empresa, que tem o comércio. Então, irmãs, o que acontece? E normalmente era à noite. Então eu me lembro que eu já estava estudando no seminário, mas era uma época que durante o dia eu jejuava bastante. Isso, enfim, jejuava, orava. E uma certa feita eu fui surpreendida. E Deus ministrou fortemente no meu coração. Eu quero, Raquel, que você pare de ficar comendo essas comidas. Aí eu, fui surpreendida, irmãs, na oração. Irmã, isso foi tão forte. Eu era totalmente leiga, totalmente ignorante no sentido de ignorar o conhecimento dessa natureza. E claramente, irmãs, eu ouvi de Deus, Deus falou comigo. Raquel, eu quero que você pare de ficar comendo essas comidas, minha filha. Aí eu, Raquel. Mas por quê? O que isso tem de mais? E, irmãs, eu não sei se vocês vão acreditar, irmãs. Estou falando de uma experiência minha pessoal. Amém, irmãs? Eu estou falando aqui de algo meu pessoal. Não faço disso uma doutrina, mas foi algo meu. Amém? E ele ministrou, eu quero que você pare de comer essas comidas. Eu falei, Senhor. Mas por quê? Raquel, essas comidas são comidas de filisteu. Aí eu fui entender que quem não é filisteu, como é o seu caso, você é minha serva. Você é o meu povo, faz parte do meu povo. E ali eu tenho uma chamada específica na sua vida. E na vida daqueles que eu tenho uma chamada específica, não pode ter o mesmo padrão de comportamento e conduta como dos demais. Irmãs, e foi uma chamada, eu não sei se vocês vão acreditar, irmãs. E ali Deus foi me reportando para a Bíblia Sagrada. Olhe para Elias, olhe para João Batista, ele comia qualquer comida, ele comia algo específico. Olhe para Daniel, olhe para Sansão, chamados específicos. Ele não podia comer coisas imundas, coisas impuras. Ele não podia tocar em morto, nada morto. Irmãs, foi algo que Deus ministrou no meu coração. E ao longo dos anos, Deus foi me pedindo mais renúncias, mais coisas, né? E eu citei aqui do seminário, porque eu lembro claramente, irmãs, dessa época da minha vida, porque eu vim andando com uma colega minha de lá do seminário, né? Ela assistia, depois ela abandonou o seminário. Ela saiu, ela tem uma liderança forte, até hoje eu sinto, né? A falta no reino, que aquela menina, aquele papel que ela desempenhava, ela tinha uma liderança forte na igreja, ela saiu da igreja dela, foi para outra igreja, depois eu não sei, mas era assim uma menina muito esforçada, menina que eu digo assim, forma de dizer que ela é muito mais jovem do que eu. E eu me lembro, irmãs, especificamente desse evento na minha vida, que Deus ministrou essa questão de alimentação, e eu fui pesquisar, né? Aí eu fui pesquisar, porque eu era inexperiente, eu não tinha parado para pensar, para raciocinar, irmãs, no autossuicídio que eu estava cometendo, porque a palavra certa é essa. Você comete um autossuicídio lentamente. Lentamente, irmã Raquel, lentamente.
Você que come açúcar todos os dias, é viciado em açúcar. Você está se matando, porque o açúcar inflama o corpo. Tá se matando lentamente, é algo assim, sabe? São doses homeopáticas, né? E o inimigo tá rindo da sua cara. Fica rindo. Ha, 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 ha. Você vê, irmãs, que cada esquina abre uma farmácia. Quer um negócio lucrativo? Abrir farmácia, porque a população tá adoecendo. Aí se empanturra de açúcar e o inimigo rindo de você. Sabe que não pode comer óleo, coisas gordurosas, mas come fritura, come todo dia, o inimigo rindo. Isso aí mesmo. Isso, vai comendo. Ainda coloca a gente no teu caminho para te oferecer. Amada igreja. Desse jeito. É desse jeito, irmã. É desse jeito, irmãs. Chega a ser algo maligno. Que quem tem sede de morte, destruir aquilo que Deus criou, planejou, que é o ser humano, que é criada à imagem e semelhança de Deus, é o inimigo. E ele se utiliza de várias formas, cada um ele utiliza de uma forma. Aí enche de refrigerante, todo dia bebe refrigerante, todo dia bebe refrigerante, todo dia. Aquilo vira um vício, é produto químico. É acidulante, é estabilizante, é açúcar e é aquele corante e você vai colocando, aí o teu estômago haja enzima digestiva e o teu fígado e o teu rim que não bebe água, só refrigerante. Mas esses dias eu encontrei com uma moça, isso tem uns 2 anos, uma menina magra. Eu estava no transporte público e ali começamos a conversar, aquela menina. E ela abriu a vida dela para mim. Ela falou assim, eu tô vindo do médico. Eu falei, você tá vindo do médico? Ela falou, tô vindo do médico, ela falando. Magra menina, jovem, irmã, jovem. 20 e poucos anos. Ô, Velo, dá um oi aqui, pessoal. Ô, Velo. Oi, gente. Ele é lindo, né, gente? Ele é lindo. É um gatão, amada igreja. E ali, o que acontece? Eu tava conversando com ela, ela falou, eu tô vindo do médico. E aí? O médico falou que eu vou precisar fazer um exame nos meus rins. Um exame nos meus rins, eu tô com problema disso, eu tô com problema daquilo, eu tô com problema de não sei do que. Eu tô com problema que não sei o que lá. Aí na hora, irmãs, o Espírito Santo falou pra mim, é o refrigerante, Raquel. Aí eu perguntei, eu falei, você bebe muito refrigerante? Ela, todo dia, tô viciada. Eu falei, minha filha, é o refrigerante. E ela falou que o médico já tinha orientado a ela para ela beber água. Que ela não bebia água. Mas a menina magra, a menina com vários problemas, irmãs. Vários problemas, amada igreja. 20 e poucos anos, aquela menina, se eu não me engano, acho que ela tinha 26 anos. Uma jovem, uma menina. E ela falou que ela era viciada em refrigerante, que ela gostava da Fanta. Olha, eu lembro até o nome. Então, aí a pessoa é um suicídio lento, irmãs. Um autossuicídio. Lentamente a pessoa vai se matando. Lentamente. Todos os dias come carne. Todos os dias come carne. Carne é bom. Mas tem uma dose. Segundo Laí Ribeiro, doutor Laí Ribeiro, nutrólogo, médico cardiologista, formado em Harvard, ele fala que muita carne acidifica o corpo humano. Você fica suscetível às doenças, a imunidade cai. Irmãs, e falar em carne, olha, tem tantas coisas. Pesquisa sobre carne. Pesquisa sobre carne.
O problema não é a carne. O problema é o preparo. Como que é esse animal? Ele foi sacrificado lá, irmãs, lá no matadouro, lá no... Tem bois que choram quando sabe que vai morrer. O animal, ele entra num estresse tão grande, irmãs, que ele, devido ao estresse, ele libera vários hormônios e isso entra na carne, pelos vasos sanguíneos. Então há uma descarga hormonal no bicho. Irmãs, não, em vez de ter um preparo no animal, antes de abater o animal, em vez de ter um preparo, o animal ter ali uma morte, né? Bem preparada. Eu acho que o povo vai achar que a irmã Raquel não bate muito bem, não. Tem isso, irmã? Tem, claro que tem. O animal não fica estressado na hora que vai morrer, não libera isso tanto de substâncias tóxicas e a gente vai engolindo aquilo, comendo aquilo. Mas ainda tem pessoas que vai e come aquela carne sangrando. Ai, irmãs, eu vou até encerrar esse vídeo aqui. E o inimigo fica assim, porque ele nos observa, amada igreja. Ele nos observa, irmã, que observa. Eu me lembro de Jó, quando Deus deu permissão lá para Jó. Aliás, quando Deus deu permissão para Satanás, não pode tocar aí nos bens dele, na família, ou nele próprio. O inimigo ficou bem olhando, observando. O inimigo, ele observa, irmãs. Aí você fica, né, se matando. É embutidos que causa câncer. Esses mussarela. Tem uma moça, outra médica também, que ela é maravilhosa, aquela doutora. Ela fala sobre queijos e leite. E ela mostra lá cientificamente. E ela fala dos malefícios que isso tudo causa alergia na pessoa. A pessoa fica com alergia, às vezes vai para um médico que não tem um olhar holístico, empanturra de antialérgicos, de medicações, irmãs. Aí o ser humano, você já sabe, a expectativa de vida é 70, 80. Alguns, pela graça e misericórdia, chega a 100, 10. E nós somos projetados para viver até 120 anos, irmãs. Por que esses homens da Bíblia Sagrada tinham vida longa e nós? Não, amada igreja. Mas Raquel, é isso, vai pesquisar que você vai ver. Vai pesquisar. Ai, Raquel, também eu não posso comer carne? Pode, mas não tudo com equilíbrio. Busca Deus, fala com Deus, né? Ore ao Senhor, fala com o Senhor. Peça orientação ao Senhor. Frutas, verduras, legumes. Eu tô me lembrando aqui, irmãs, de outro testemunho. Eu me lembro aqui, irmãs, de um testemunho. Esse testemunho é forte, viu, amada igreja? De uma missionária que ela ouviu de um pastor. Essa missionária, eu conheço ela. E ela é uma influência muito forte no meu ministério. Gosto muito da forma como Deus usa aquela missionária. E ela é uma influência muito forte. E ela me contou uma certa feita que ela teve muitos problemas devido à má alimentação. Ela pegou o vício de miojo. Ela pegou o vício de comer miojo. Todos os dias ela comia miojo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E até que uma certa feita, ela passou muito mal, ficou hospitalizada, quase morreu e Deus ali deu uma segunda chance. E ela conta uma experiência de um pastor que ele era assim, se alimentava muito mal. E ele também teve à beira da morte por conta de uma alimentação, da má alimentação. E chegou lá,
ele teve uma experiência com Deus, agora eu já não me lembro direito, né, do testemunho, que isso faz tempo. Eu não sei, mas se ele saiu do corpo. Eu sei que Deus, lá no centro cirúrgico, que ele precisou fazer cirurgia, Deus falou com ele, utilizou esse termo que eu utilizei aqui nesse vídeo para vocês. Deus falou para ele: meu servo, você está cometendo um autossuicídio. E ele perguntou ao Senhor: mas como assim, Senhor, com essa alimentação? Come direito, meu servo. E ali Deus foi falando que boa parte é que eu falei nesse vídeo para vocês, irmãs. É um autossuicídio, é lentamente. E a morte da pessoa, devido a problemas no corpo, é só uma questão de tempo. E o inimigo fica lá, ó, rindo de você. Rindo, irmã Raquel, rindo de você. Se empanturrando de doce, de creme de leite condensado, de docinhos todos os dias. Frituras todos os dias. É Nutella, que eu não sei nem o nome desse raio aí, que sei lá que nome que é isso. Sei nem que gosto que tem isso, irmãs. É pasta de não sei do que, é pasta de não sei das quantas. Irmãs, é lasanha, é macarronada, é macarronese, é tudo todo dia. Irmãs, e ó, vai açúcar para dentro, porque esse carboidrato simples se transforma, né, em açúcar no nosso corpo. Aí vai pro médico: irmã Raquel, ora por mim, que o diabo tá furioso. Tá furioso nada não, irmã. Vamos aqui, sentar aqui, ó, como é que tá a tua alimentação? Vai buscar um nutricionista. Irmãs, hoje não tem desculpa aqui nessa plataforma linda, maravilhosa, que é esse YouTube aqui, irmãs, que tem trazido vocês para assistir aqui os meus vídeos. Irmãs, o que mais tem, assista, ó, Dr. Laí Ribeiro. Esse homem, ele ensina até água, que eu preciso aprender também a água natural, né, da qualidade da água. Tem, acho que é Kátia Haranaka, isso. Irmãs, ela passa muitas informações maravilhosas, irmãs, né? Muitas informações maravilhosas. Aí como que eu vou conseguir exercer o chamado de Deus na minha vida? Aí é pressão alta, é diabetes. Irmãs, tem pessoas já com minha idade tomando medicação de pressão. Isso não estava aqui no script para eu falar, não, mas eu vou falar, irmãs. Saúde mental também é outra coisa. Você tem que sair, dar uma volta. Tem gente, irmãs, que é só igreja. Só igreja, irmã Raquel, só igreja. Não, irmãs, não tá certo isso não, amada igreja. Não tá certo não, irmã Raquel, não tá certo isso não, irmãs. Só igreja, ó, saúde mental, você precisa dar uma volta. Vai aí na praça da tua cidade, senta, come uma pipoca, um picolé, se bem que tá frio para tomar picolé, irmãs, mas vai comer uma pipoca, dá uma volta em loja, mesmo que não compre nada. Irmãs, eu gosto muito disso, para mim funciona tanto, dá uma volta, não compro nada, só olho, né? As vitrines, as lojas. Você compra alguma coisa, irmã? Eu não compro nada, amada igreja. O máximo é uma pipoca. Compro nada, amada igreja. Irmãs, você já volta a outra, às vezes, né, não tem muito recurso financeiro para ir viajar. Tem pessoas muito abençoadas e abençoadoras que se planejam, porque também tem isso, irmãs. Junta dinheiro, se planeja e vai dar uma voltinha em outro lugar, dar um passeio. Isso não é pecado não, irmãs. Dá uma voltinha, uma vez na semana, ou então uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Isso não é pecado não, amada igreja. Né não, irmã Raquel? Né não, irmãs? Ó, precisa. É só oração, só consagração, e é só culto. É culto de doutrina, é culto de manhã, é culto de noite. Chega uma hora que o corpo não aguenta, amada igreja. Ora pelas pessoas.
E hora de manhã e hora de tarde, expulsa demônio, e sai demônio daqui, sai demônio de lá, e intercede pela vida, e vem outro, e entra na fila, e faz campanha de libertação, e faz não sei... Irmãs, chega uma hora, irmãs, que não, ó, o corpo não aguenta não. Vai sair. Vai dar uma volta, se você gosta de cinema, vá pro cinema. Né? Vai dar uma volta aí na tua cidade, aí no centro da tua cidade. Vai tomar uma água de coco. Amada igreja. O estresse. Não, irmãs, ó, é de segunda a segunda. Irmãs, vivemos no mundo aqui ainda social, amada igreja, ó. Mas, por que você está falando isso? Irmãs, precisamos saber, inclusive, interpretar as escrituras sagradas. Levantar e andar, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Não, irmãs, aqui é o lugar, sim, de fazer a obra de Deus, mas até para fazer a obra você precisa estar bem, amada igreja, bem. Nesse dia você não vai fazer nada, você vai sair com teu marido, com teu esposo, né? Se ele não quiser ir, vai você só com as crianças. Se não tem criança, não tem esposo, vai sozinha, se leva sozinha. Ai, mas Raquel, eu não tenho ninguém, eu só tenho aqui uma bicicleta. Vai na bicicleta, vai dar uma volta. Tem gente que fica... Irmãs, não, daqui a pouco parte pro Senhor. Irmãs. E a culto de consagração, e a culto de libertação, expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá, e vem outro, e é aquela fila imensa, e você ora todo mundo, e ora, e só problema, e problema grave, irmãs, tira um dia, uma tarde, vai dar uma volta, vai viajar, vai dar uma volta. Quer ver, irmãs, uma coisa linda desse negócio? É você sentar também, conversar com mais amigas, faz um bolo de fubá maravilhoso, um chazinho quentinho, sabe? Conversa com as irmãs, com algumas amigas próximas, vai visitar alguém, vai visitar um parente, vai dar um passeio. Tem uma mulher aqui na minha cidade, isso não estava no script não, mas isso, irmãs, é saúde mental, amada igreja. Tem uma mulher aqui na minha cidade, eu não vou citar o nome dela, que ela é muito conhecida e influente aqui na minha cidade. Mas eu vi, irmãs. Aquela irmã, que para mim ela era uma pastora, ela não é pastora não, ela é missionária, aquela irmã. Ela é uma missionária, mas para mim é uma pastora, uma mulher de Deus, uma senhora de Deus. Mas como ela trabalhava. Tudo na obra do Senhor, de segunda a segunda, irmãs. De segunda a segunda. De segunda a segunda, de segunda a segunda, irmãs. E era desse jeito que eu tô falando. E hora daqui, hora de lá, e entrega a visão, entrega a revelação. E faz campanha no lar. E sai correndo e vai pro culto à noite. Desse jeito, irmãs, que eu tô falando. Eu tô falando desse jeito. E vá para o culto à noite, vá para o culto de manhã, e a campanha de madrugada, e sai para o culto lá, não sei de onde, sai daquela casa, entra já em outra casa, e à noite tem um culto, aí tem que dirigir o círculo de oração das mulheres, e tem que não sei o quê, na outra manhã, outro trabalho em outra igreja. Irmãs, um negócio desse jeito, irmãs. Sabe o que aconteceu? Deu um problema de saúde nela. Quase morreu. Se eu não me engano, ela teve por 2 vezes. E aquela mulher não voltou mais para a obra. Tem que parar. Parar. Até Deus descansou. Trabalhou 6 dias ali e descansou, irmãs. Que é isso? A correria vai para onde? Vai para onde nessa correria, amada igreja? Vai para onde?
Segunda tá no irmãozinho Canela de Fogo. Terça tá na irmã Revela Tudo. Quarta tá no irmão Revela Não Sei das Quantas. Quinta-feira de manhã tá lá no irmão Labareda, não sei do que. No sábado tá na irmã lá, né, que revela o raio-x. Irmãs, como que é a casa dessa pessoa? Como que é a vida dessa pessoa? Como que é a roupa? Como que é o armário? Como que é a geladeira? Como que é a casa, a vida dessa pessoa? Tem casamentos, irmãs, que acaba. Acaba, irmã Raquel, acaba. O varão, né, que é a presença da esposa, tá no monte, tá lá na campanha, lá no monte, tá lá dormindo no... Irmãs, não, irmãs. O equilíbrio em tudo. Então, ó, eu falei aqui de alimentação, de saúde, aí puxou essa questão mental. Precisa. Tira um dia seu com as crianças, né? Os filhos. Esses dias eu tava conversando com uma irmã, né? Eu discipulo algumas pessoas, né? E eu ali, né, no processo de discipulado, eu falei para ela, eu falei, amada, você vai tirar um dia, uma vez a cada 15 dias, você vai sair com os seus filhos. Precisa, irmãs. Precisa. Essa ausência dentro de casa, sobretudo com filhos pequenos, não, mas isso não procede, irmãs. Dá um celular na mão, coloca a criança na frente de uma televisão. Irmãs, isso é inadmissível, porque não quer ter trabalho? Não, irmãs. Precisa desse contato. E eu falei aqui, né, de Eunice Lloyd, ó, precisa desse contato. Desse contato. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a todas vocês. Se vocês concordam ou discordam, coloca aqui, né, nos comentários, que eu quero ler. Paz.